Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou Marcelo Moretti, especialista em análise de dados e especialista em Power BI, e eu estou aqui para te mostrar como você pode criar análises incríveis e surpreendentes usando o Power BI de forma simples, rápida, descomplicada e que pode trazer muito resultado para o seu negócio e para a sua carreira. Se você já me conhece, que bom ter você aqui de volta. E o tema de hoje, o assunto de hoje é como você consegue descobrir que o seu dashboard ou o seu relatório ficou bom de verdade. Como você faz isso? Como você consegue entender que aquele relatório atingiu o objetivo? Você pergunta para os seus pares, para os seus amigos se o relatório ficou legal? Você pergunta para sua mãe? Bom, se você mostrar para ela, provavelmente ela não vai entender nada, mas vai dizer que ficou lindo, vai te dar nota 10. Ou você descobre que o seu dashboard ficou muito bom quando depois de apresentar ele para sua empresa, apresentar para a sua equipe, para o seu chefe gostar tanto do relatório que até esquecer de perguntar onde é que está o botão exportar para o Excel. Esse é um bom parâmetro? Bom, depois que você criou o seu dashboard, pensou em todas as análises, carregou e tratou os dados, depois que você escolheu uma paleta de cores, criou um visual incrível, pensou na navegação, a hora final, o teste final é colocar esse relatório em produção. E depois que você colocou esse relatório em produção, não adianta você no primeiro dia ouvir os feedbacks, você precisa acompanhar. E isso o Power BI te ajuda com o relatório de uso. É neste relatório que você vai ver na prática o que está funcionando, o que não está funcionando dentro do seu relatório. Se ninguém estiver usando o seu relatório, todo o esforço que você teve foi perdido. E muitas vezes você vai descobrir que as pessoas estão deixando de usar o seu relatório e vai ter que fazer ajustes para que as pessoas realmente achem útil o seu relatório. De nada adianta um relatório bonito se ninguém utilizar para nada. E como é que você faz para acessar as estatísticas do seu relatório? Vamos lá ver na tela do Power BI. Então vamos lá, vamos ver na prática agora como é que você pode usar o relatório de métricas do Power BI aí do seu dia a dia. Qualquer relatório que você abrir dentro da sua base de dados, clicando aqui em mais opções no menu superior, você vai abrir aqui as métricas de uso. Quando você abrir aqui as métricas de uso, neste caso, neste relatório, ele é um relatório no ambiente de teste, então não tem nenhum acesso e ele está em branco. Então eu vou mudar agora para te mostrar um relatório realmente em produção, recente, que nós publicamos. Aqui eu tenho então todas as informações deste relatório de uma aplicação que foi colocada no ar no final do mês de fevereiro. Lembrando que o relatório de métricas ele sempre vai armazenar os acessos nos últimos 90 dias. E isso você não consegue mexer. Ele sempre vai mostrar os últimos 90 dias e aqui nós temos os últimos 30 dias aqui de utilização desse relatório, pois é um relatório recente. O que a gente tem aqui? Eu tenho aqui quantas vezes esse relatório foi aberto nesse período analisado. Eu tenho aqui também quantas páginas foram visualizadas desse relatório. Ou seja, eu abri o relatório uma vez, mas naveguei em algumas páginas. Depois eu tenho aqui quantos usuários únicos acessaram esse relatório. E no final, uma tendência de abertura aqui desse relatório, ou seja, ele está crescendo o uso dele em 172%. Aqui no gráfico de baixo eu tenho quantas vezes esse relatório foi aberto por dia, e aí eu consigo visualizar aqui também na linha o total da semana, para eu saber se semanalmente isso está melhorando ou piorando. E aqui também os visualizadores, eu tenho mais ou menos pessoas acessando esses relatórios. Então aqui eu vejo quantas vezes o relatório foi aberto e aqui quantas pessoas estão utilizando esse relatório. Você percebe também que algumas pessoas vão utilizar muito o relatório, podem abrir muitas vezes, mas eu quero também que tenha muitas pessoas acessando esse relatório. Aqui do lado direito, eu consigo ver que esta empresa aqui ela tem especificamente 61 relatórios publicados na organização e este relatório específico que nós colocamos no ar já é o primeiro relatório da organização, ou seja, é o relatório mais utilizado de toda a organização. Eu consigo ver aqui também qual a plataforma que esse relatório está sendo acessado, e esse relatório é bastante acessado pelo mobile também, e qual a forma de distribuição desse relatório. Aqui embaixo eu tenho todos os usuários que acessam esse relatório e quantas vezes eles acessam e quantas páginas eles acessam nesse relatório por vez.
Aqui eu consigo ver também quais são as páginas do relatório que os usuários mais acessam e que são mais visualizadas também. Indo aqui para a navegação, eu ainda tenho algumas informações aqui de performance do relatório, do tempo de abertura e etc. Quais são os browsers que são usados para acessar o relatório, como esses relatórios são consumidos e em que locais esses relatórios estão sendo consumidos. Uma informação importante também sobre esses relatórios. Esse relatório ele está mostrando dados do período em que ele foi publicado, então ele vai ficar limitado a 90 dias, e ele foi atualizado, os dados deles foram atualizados às 9h48 da noite. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu quero saber se uma pessoa usou esse relatório no último dia ou no dia de hoje. Eu sempre tenho que olhar aqui quando foi a última vez que ele foi atualizado. Ele vai ser atualizado uma única vez por dia e eu não tenho controle de quando o relatório será atualizado. Agora, se eu quisesse ter alguma informação adicional nesse relatório, eu quero mudar o layout desse relatório, eu quero mostrar, tornar esse relatório público, para que todas possam ver, mas eu quero colocar só algumas informações específicas e deixar ele também com a cara da minha empresa. Posso vir aqui no relatório, escolher o salvar como, eu não consigo baixar esse relatório para minha máquina, clico aqui em salvar como, escolho aqui o workspace, e dou um nome para esse relatório, para eu poder abrir ele e editar este relatório. Agora sim, no relatório que eu salvei utilizando o mesmo banco de dados, eu tenho aqui a opção de editar. E aí eu tenho aqui todas as informações que foram utilizadas para compor esse relatório e posso mudar aqui como esses dados são exibidos. Por exemplo, eu quero ver aqui como funciona o meu acesso no relatório pelos dias da semana. Então eu vou mudar aqui, vou duplicar esse gráfico. Aqui eu estou dentro do ambiente online. Eu vou tirar a data aqui e eu vou escolher aqui dentro da data o dia da semana. E ele vai me mostrar aqui, né, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1 para domingo, 7 para sábado. E eu vou deixar aqui também no eixo X como categórico para sumir esse zero daqui. Vou ordenar este eixo pelo dia da semana, do menor para o maior. Aqui eu não consigo criar colunas calculadas, eu não consigo criar medidas, então eu vou ter que me contentar em exibir esses dados com as informações que estão disponíveis nesta base de dados. Mas eu consigo criar aqui as visões que eu precisar com os dados disponíveis nos relatórios. Então isso aqui é fundamental para você entender o seu projeto. Quando você abrir o seu relatório e descobrir que algumas páginas não estão sendo utilizadas, pode ser que as pessoas ou não saibam chegar até elas, ou não entenderam a razão daquela página, ou realmente aquela página que você desenhou teve tanto trabalho, você vai descobrir que aquela página não está ajudando em nada as pessoas desse relatório. Nesse caso, o que eu recomendo é que você chame alguns usuários do seu relatório, não precisa chamar todos, né? Como aqui que eu já tenho 156 pessoas utilizando esse relatório, não precisa chamar todos, mas você convide algumas dessas pessoas, entendam, mostre essas páginas, veja se realmente elas sabem para que servem aquelas páginas, como utilizar e se elas pegaram o conceito realmente daquela análise como você queria, e ouça também se eles têm sugestões ou algo que possa ser melhorado para que aumente a utilização do seu relatório. Em resumo, se você quer saber se o seu relatório realmente ficou bom, confira a página Relatório de Métricas de Uso do Power BI. Porque um relatório bom, ele é utilizado. Um relatório bom, a sua equipe, os seus usuários, eles não vão viver sem. Agora, se o seu relatório não está em uso, sugiro que você corra, chame os usuários, converse com eles e entenda por que esse relatório não está sendo útil. Muitas vezes, e eu já vi isso de monte, as pessoas usarem o BI simplesmente para exportar os dados para o Excel e criar novas análises. Ou, um pouquinho mais simples, pessoas utilizando uma calculadora para chegar nos indicadores que queriam, somando ou dividindo, ou fazendo qualquer conta para chegar no indicador que eles realmente precisavam. Tem que estar disponível lá dentro do Power BI. E se estiver disponível, as pessoas vão acessar o Power BI para encontrar esses dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil no seu dia a dia e que você não tenha medo. Acesse o relatório de uso,
Veja as métricas, veja quem está acessando, quem não está acessando, quem está deixando de acessar o seu relatório, quais são as páginas que mais são utilizadas ou menos utilizadas e revise esse conteúdo sistematicamente até você criar um relatório que realmente seja incrível, que traga valor para o seu negócio. E não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e também de deixar um like no vídeo. E deixa aqui nos comentários também se você já usava o relatório de métricas, se você já conhecia e o que você conseguiu aprender olhando no seu relatório de métricas, no relatório dos seus projetos de Power BI. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.